Considere o conjunto M de todos os números de 3 algarismos, no qual esses algarismos sejam todos ímpares e ainda estejam em ordem crescente. Por exemplo, os números 379, 379 e 157 pertencem a M. Já os números 915 e 113 não pertencem a M. Assim, quantos números possui o conjunto M? Então, o que o problema nos propõe aí é determinar quantos são os números de 3 algarismos que têm a característica desses algarismos aparecerem da esquerda para a direita em ordem crescente. Então, só para reforçar esse enunciado, se nós pegarmos o número 379, ele satisfaz essa condição porque 3 é menor do que 7, que por sua vez é menor do que 9. Então, logo, 379 pertence ao conjunto M. Ele deu um exemplo de um número aqui que não pertence, que é o 915, pelo fato de que 9 é maior do que 1. Então, já não é uma ordem crescente da esquerda para a direita. Assim como o número 113 também não satisfaz a condição, porque eu não teria 1 menor do que 1, mas 1 igual a 1. Pode ser até menor do que 3 aqui, mas essa igualdade descaracteriza esse número 113 de pertencer ao conjunto M. Então, ele não pertence. Então, para determinar quantos são os números do conjunto M, ou quantos são os números que satisfazem a essa condição, o problema ele pode ser feito de várias maneiras diferentes. Existem linhas de raciocínio distintas que nos levam à mesma resposta. Eu vou utilizar o que foi pedido na lista, que é a árvore de possibilidades. Nós vamos desmembrar essa possibilidade, nós vamos desmembrar esse raciocínio, calculando esses valores, estabelecendo a contagem deles, pelo uso da árvore de possibilidades, que nessa altura do curso que nós estamos, é um objeto que você deve reforçar esse uso, para que possa utilizar em outras situações, caso haja necessidade. Então, como os números eles vão ser obtidos através da árvore de possibilidades, lembrando que o algarismo da centena deve ser menor do que o da dezena, que por sua vez menor do que o da unidade, eu vou começar colocando o maior valor possível para a casa da centena, que seria, lembrando que esses algarismos têm que ser todos ímpares. Então o maior valor possível para a casa da centena é 5, porque nós estamos falando dos algarismos. Deixa eu melhorar aqui. 1, 3, 5, 7 e 9. Nós estamos falando desses 5 algarismos. Então, se eu começo pelo 7, depois o próximo teria que ser 9. E aí eu não teria uma terceira possibilidade, porque não tem nenhum que seja maior do que eles. Porque sempre que eu escolher o próximo, esse tem que ser maior do que o anterior. Então, eu posso começar a minha escolha pelo 5. No caso da centena, porque a dezena vai mostrar que pode ser 7, e nesse caso, o próximo vai ser 9, formando o número 579. Então aqui, essa ilustração nos mostra uma possibilidade, um número, que é o 579. Se eu tivesse começado com o algarismo 3, observe que para casa, isso no caso, quando eu falo que eu começo pelo 3, eu começo na esquerda, ou seja, eu estou falando do algarismo que vai ocupar a casa da centena. Então o próximo ao lado dele, adjacente, na casa da dezena, pode ser tanto o 5 quanto o 7. Tanto o 5 quanto o 7. E aí, para a casa da unidade, se a casa da dezena foi 5, então a casa da unidade pode ser 7, como pode ser 9. E se a escolha para a casa da dezena foi 7, então a casa da unidade tem que ser necessariamente o 9. Então, ou seja, começando com o 3 na casa da centena, nós descobrimos 3 números. O número 357, quando eu vou aqui por cima,
depois 359, depois 379. Então, o que eu vou fazer aqui para a gente contar isso depois? Quando eu chegar na última casa, eu vou circular aqui para mostrar esse número circulado representa a escolha final. Então, se eu seguir essa árvore do começo até chegar nesse final, eu saberei qual número eu estou formando. Então, a quantidade de círculos vai determinar a quantidade de números. Então, aqui eu tenho mais um e mais um. Então, até agora eu consegui formar 4 números. Se eu estivesse começando com o dígito 1, então quer dizer que a casa, a segunda casa, a segunda escolha, eu comecei 1 na casa da centena, então a casa da dezena poderia ser o 3, poderia ser o 5, poderia ser, vou colocar ali embaixo, o 7. Não poderia ser o 9, porque o próximo eu tenho que fazer 3 escolhas e a terceira tem que ser um algarismo maior do que a segunda. Então, se aqui, eu vou começar de baixo para cima, se aqui é 7, a escolha no caso da dezena, então aqui na unidade só pode ser 9. E aí eu formei o número 179 nesse caso. Se fosse o 5 aqui na casa da dezena, eu teria para a unidade o 7 ou 9. Formando assim os números 157 e 159. E se eu tivesse escolhido 3 para a casa da dezena, então aqui poderia ser 5, 7 ou 9. Então, formando os números 135, 137 ou 139. Então, observe que esse desenho, essa ilustração, nos mostra uma quantidade total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 possibilidades de se formar um número de 3 dígitos, exclusivamente com dígitos ímpares, de modo que esses algarismos, esses dígitos, apareçam em ordem crescente. Então a resposta é igual a 10.